Aula 7, módulo 1 de aritmética. Aula 7 a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade. Isto é, quando que o número é divisível pelo outro, sem ter que fazer efetivamente a divisão, né? E aí nós temos alguns critérios que são estabelecidos aqui, tá? A gente vai fazer uma análise do critério por 2 até o critério por 12, né? Que são os critérios mais utilizados por aí, né? Quando que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Né? E para ser par a gente vai olhar apenas no algarismo das unidades, né? Então um número é divisível por 2 quando a unidade ela for ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, né? Não sei se é por uma incrível coincidência, mas o número da aula de hoje, né, o número dessa aula, não é um número divisível por 2, né? Então perceba, a unidade é aquele último algarismo que a gente tem, tá? Quando que o número é divisível por 4? Quando ele for divisível por 2 e essa divisão por 2 der um número par. Dá para resumir essas duas ideias, né, divisão por 2 e o resultado par, numa só. Quando o número formado pelos dois últimos algarismos, aí você vai olhar para dezena unidade, né? Então eu vou colocar aqui, ó, dezena unidade for um múltiplo de 4. For um múltiplo de 4. Então eu não preciso, por exemplo, em 8.712 avaliar o 8.712 todo. Basta avaliar o 12, né? E aí eu tenho a divisão critério por 8. Quando o número formado pelos três últimos algarismos, eu vou colocar como CDU, centena, dezena, unidade, for um múltiplo de 8. Muito bem. E aí tem um detalhe importante, né? Nos critérios por 2, por 4 e por 8. E o critério o 2 é 2 a primeira. Então a gente vai analisar apenas o último algarismo. O 4 é 2 ao quadrado. Então a gente vai analisar os dois últimos. O 8 é 2 à terceira. Então a gente vai analisar apenas os três últimos. Sacou? Então como é que é por 16? A gente vai analisar os 4 últimos. Por 32, os 5 últimos. E assim sucessivamente, né? Muito bem. Até o ponto que a gente chega naqueles dois critérios ali, que são os critérios tecnicamente mais simples, né? Quando que o número é divisível por 5? Quando ele é múltiplo de 5? Quando a unidade for 0 ou 5, né? Então deixa eu colocar aqui para você. Quando a unidade... Eu não vou colocar igual, tá? Eu vou colocar pertence, porque pode ser qualquer um deles, tá? Quando a unidade do número, ela pertence ou a 0 ou a 5, né? Quando for 0 ou quando for 5. Se você olha a tabuada do 5, o que acontece? Você olha para o final dos números, ou termina em 0 ou termina em 5, não tem outro final, né? E um número é múltiplo de 10, ou é divisível por 10, quando a unidade for 0, tá? E aqui eu vou colocar o igual, porque é a única possibilidade. Aí você pode estar se perguntando assim, ô Rodrigo, por que você colocou esses critérios de divisibilidade não em ordem numérica, né? Por que do 2 você passou por 4? Por que do 4 você passou por 8? Por que do 8 você passou por 5? Do 5 você passou por 10? Você não foi na sequência. Porque a gente vai ter, basicamente, né? Nós teremos dois tipos de critério de divisibilidade. Qual é o primeiro?
análise dos algarismos, que é o que acontece com esse conjunto aqui. Então, se você pega o critério por 2, por 4, por 8, por 5 e por 10, é uma análise seca dos algarismos. E, na verdade, não é de todos, é de alguns. Nós temos 2 critérios onde a gente vai ter que analisar obrigatoriamente todos os algarismos, por 3 e por 9. Né? Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for múltiplo de 3. Quando a soma dos algarismos for múltiplo de 3. Perceba que agora o critério estabelecido, ele não passa pela análise de alguns algarismos. Ele passa pela análise de todos. Aquele número que eu dei inicialmente, o 8.712, perceba, ele é divisível por 2. A gente só analisa o 2. Ele é divisível por 4. A gente só vai analisar o 12. Ele é divisível por 3. Soma comigo. 8 mais 7, 15. Mais 1, 16. Mais 2, 18. A gente precisa passar pela soma deles. Né? E o 18 está na tabuada 3. Portanto, eu já posso afirmar que ele é divisível por 3. Assim como ele também é divisível por 9. Porque a soma dos algarismos é um múltiplo de 9. Tá? Então ele é divisível por 9 quando a soma dos algarismos for múltiplo de 9. Muito bem. Múltiplo de 9. E aí, a partir dessas, né, até do 10, a gente pode fazer algumas composições entre critérios. Né? Quando que o número é divisível por 6? O 6 é 2 vezes 3, não é? Então vamos colocar aqui, ó. O 6 é 2 vezes 3. Assim como o 12 é 3 vezes 4. Então, para que o número seja divisível por 6, ele tem que ser par e múltiplo de 3. Então, ele tem que obedecer a 2 critérios. Então, ele tem que ser divisível por 2 e 3. E quando eu coloco aquele e, é ao mesmo tempo, tá? Mesma coisa acontece com o 12. Então, o 12, ele é divisível por 3 e 4. Né? O 8.712, ele é divisível por 6? Sim, porque é por 2 e por 3. Ele é divisível por 12? Sim, porque ele é por 3 e por 4. Né? E o critério de divisibilidade por 11? Como é? Ele é assim, ó. A gente vai chamar a unidade de primeiro número, tá? É o que está na primeira casinha. A gente vai chamar a dezena de segunda. A gente vai chamar a unidade de terceira. A gente vai chamar a centena, não, é unidade primeira, dezena segunda, centena terceira, milhar a quarta e assim por diante. Para a gente exemplificar o critério por 11, eu vou colocar aquele número que a gente está usando desde o começo da aula, tá? 8.712, tá? Cada número vai ocupar uma posição a partir da unidade. Então, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Como é o critério de divisibilidade por 11? Você vai pegar os algarismos nas posições ímpares e vai somar. Vai pegar os algarismos nas posições pares e vai somá-los.
E aí, a soma dos ímpares menos a soma dos pares tem que ser um múltiplo de 11. Ô Rodrigo, e se der zero? Se der zero também vale, porque o zero está na tabuada do 11. Né? Então, como que a gente vai escrever isso? Eu vou colocar assim, ó, a soma dos ímpares. Quando eu coloco soma dos ímpares, entenda, é a soma dos algarismos nas posições ímpares. Vem para cá. Posição 1, posição 3. 7 mais 2. Posição 2, posição 4. 8 mais 1. Quanto que é 7 mais 2? 9. Quanto que é 8 mais 1? 9. 9 menos 9 dá 0. Então aquele número lá é múltiplo de 11. Né? Então a soma dos ímpares menos a soma dos algarismos nas posições pares é múltiplo de 11. Né? É múltiplo de 11. Muito bem. E aí não sei se você está sentindo falta de um critério. Né? Porque se a gente contar até o 12, né? Se a gente contar até o 12, a gente tem do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 8, do 9, do 10, do 11 e do 12. Qual que falta? Faltou do 7. E aí, a fala geral é: faz a divisão. Verdade. Mas aqui eu vou apresentar para você o critério. E o critério, ele tem um nome muito bonito. É o critério que eu carinhosamente chamo de corta, dobra, subtrai. Corta, dobra, subtrai. Eu vou pegar um número e eu vou usar esses 3 passos aqui para que fique claro como é o critério de divisibilidade por 7. E aí eu vou falar para você por que que isso vale, né? Por que que isso tem validade, tá? E aí, se você quiser de repente avançar um pouquinho no estudo, fica o convite para você estabelecer o correlato desse critério por 7 para os primos 13, para o primo 17 e para o primo 19. Tá? Vem comigo. Quando eu falo para você corta, dobra, subtrai, a ideia que está por trás é a seguinte, quer ver? Deixa eu colocar aqui para você a continha que a gente vai fazer. A gente vai começar com um número, tá? Então o número que eu escolhi é esse aqui, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui para você. É esse. 1, 7, 4, 2, 3. Vamos ver se o número que eu escolhi é múltiplo de 7. Né? Quando eu falo para você corta, dobra, subtrai, a ideia é você olhar da unidade para trás. Então você vai cortar quem? Você vai cortar a unidade. Pronto, cortei a unidade. Então perceba que o número que eu vou analisar agora não é mais 17.423. É 1.742. Cortei. Esse número que eu cortei eu vou dobrá-lo. Então aqui é 3, né? Então ele vira 6. E aí esses dois resultados eu vou subtraí-los. Então aqui eu vou subtrair. E aí o meu resultado final é 1736. Ah, Rodrigo, esse número é múltiplo de 7? Eu não sei ainda, então eu vou usar o processo de novo. Corta,
dobra, subtrai. 173 menos 12, 161. Ah, o 161 é múltiplo de 7? Eu não sei ainda, então eu vou de novo e eu vou fazendo esse critério até o ponto que eu chego no número e fale, opa, aqui eu consigo analisar. Corta, dobra, subtrai. 16 menos 2, 14. 14 é múltiplo de 7? 14 é múltiplo de 7. Portanto, o número original, ele é múltiplo de 7. E qual é a justificativa disso? Se a gente olha para a tabuada do 7, tem alguns resultados na tabuada do 7 que são interessantes. Que são 7 vezes qualquer múltiplo de 3. Se você olha para esses especificamente, 7 vezes 3, 7 vezes 6, 7 vezes 9, 7 vezes 12, 7 vezes 15, esses resultados têm uma característica. A dezena é o dobro da unidade. 21, 42, 63, 84, 105, 10 e 5. Então quando eu corto e dobro, na verdade eu não estou subtraindo 6, eu estou subtraindo 63. Na verdade, quando eu tiro 12, eu não estou tirando 12, eu estou tirando 126. Entendeu? Então eu estou tirando múltiplos de 7. E aí, se eu tiro múltiplos de 7, o que acontece? O meu resultado final, se for um múltiplo de 7, significa que o número original é múltiplo de 7. Tudo bem? Até a próxima aula.